Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da nossa Escola de Liderança 120 igual a 1. Aqui, você sabe, o nosso objetivo é encontrar unidade na diversidade. Antes de falar do convidado, que é especial demais esse podcast, eu quero falar para você do meu livro, que se chama Deus Não Precisa de Você. É um livro incrível, maravilhoso. Você precisa adquirir esse livro. Se você tiver interesse, coloca aí nos comentários do vídeo ou procura lá no meu perfil do Instagram. Você vai conseguir adquirir esse livro e ser muito abençoado pela mensagem que ele carrega. Eu também quero agradecer o pessoal do MR Studio, que está sempre com a gente, apoiando aí os nossos podcasts. Que Deus abençoe vocês a cada dia mais. Você que precisa fazer foto de casamento ou sonha em casar, já quer começar a pagar o fotógrafo. Não tem nem a namorada ainda, mas já quer começar a pagar o fotógrafo. Chama o pessoal do MR Studio aí para estar com vocês. O Vitão, vou apresentar o convidado, que ele já está sorrindo aqui para a câmera. Já está esperando o momento dele entrar, mas eu estou aqui com um amigo que Deus me abençoou com a amizade dele. Um cara muito maneiro, um cara que traz algo diferente para o meio cristão. E seja muito bem-vindo, meu amigo Vitão. Já rimei para já ficar tudo a ver com você. Começar no grau. E aí, cara, tamo aí. Tamo aí, tamo se apresenta junto aí pra galera. Galera, meu nome é Vitor. Eu sou um dos vocalistas da banda Religare, que é a nossa banda aí. A gente tem crescido agora no sul do estado, né? A gente é uma das referências do rap no sul do estado. Sou casado com a Natália Vasconcelos, uma das outras vocalistas também. Sou um dos seminaristas também, que curso ali no CETEPS, né? E também nessa caminhada. Tamo junto. Nisso aí. E, Vitão, cara, primeiro que é uma honra te receber aqui. Eu amo muito você, o ministério que Deus te entregou. Mas todo mundo que vem aqui, a gente começa a conversa com a mesma pergunta, no mesmo direcionamento. Eu queria saber a sua história. Como foi o seu encontro com Jesus? Você já cresceu num lar cristão? Ou você teve um momento de que você mesmo teve um encontro com Jesus? Ou mesmo crescendo num lar cristão, quando foi essa experiência? Como é que é a sua história assim? Massa. Então, cara, eu costumo falar que a minha história é tipo a do profeta Amós, né? A gente vê que esse profeta ele vai falar que, cara, eu não sou profeta e nem filho de profeta, mas Deus me chamou para anunciar o seu povo. Então, eu não nasci em lar evangélico. Deus me pegou de gaiata aí, me pegou no laço no meio desse caminho e me lançou nisso que é o evangelho, né, cara? E a minha história começou quando eu era mais novo, na minha adolescência. Alguns amigos me convidaram para ir à igreja e tudo mais. E nisso, quando eu comecei a ir à igreja e tal, uma das coisas que eu tinha era uma total aversão a pastores, mano. Não gostava do tal do pastor. Bom saber disso. E aí, cara, eu comecei a frequentar e ouvindo o que os pregadores diziam, o que os líderes ali diziam, eu falei assim, cara, eu não sou muito de acreditar assim muito fácil nessas coisas. E é tão interessante que antes da gente estar na igreja, a gente ouve tanta coisa, né, ruim da igreja, que isso acaba criando um preconceito na gente. Fala assim, pô, vou para aquele lugar onde os caras falam que os pastores roubam as ovelhas, onde eles falam que acontece, não vou para aquele lugar. E, cara, eu fui surpreendido, porque ao estar naquele lugar, uma das primeiras coisas que eu falei assim, cara, eles dizem tanto que eles acreditam nesse livro, então eu vou começar a ler isso, porque eu quero ver se o que essas pessoas dizem mesmo, que dizem estar escrito aqui, se é realmente verdade. Que uma das coisas que eu sempre tive, cara, e ainda carrego, eu não vou viver de um Deus da boca de outras pessoas. Se esse Deus existe, se esse Deus é real, então eu quero conhecê-lo pessoalmente, ter uma experiência pessoal com ele. E foi isso que eu vivi no meu primeiro ano ali. E, cara, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler. E quando cheguei ali mais ou menos na metade, eu fui surpreendido, cara, realmente pelo Deus da palavra, e não da palavra de Deus que vem na boca de outro, mas pelo Deus da palavra. E, cara, naquilo eu fui transformado, porque eu comecei a ver que aquele Deus não era um Deus que as pessoas falavam sobre ele, mas um Deus real, um Deus vivo e um Deus que estava entre o seu povo. E eu vendo isso, tendo esse contato com ele, eu comecei a entender que esse Deus também tinha um propósito para mim.
E, cara, depois disso eu fui batizado e a gente começou a ser introduzido nisso tudo. E hoje a gente só pode ter esse encontro porque o próprio Deus um dia me alcançou. E, cara, uma coisa que, tipo assim, eu deixo até para as pessoas que às vezes têm algum contato comigo ou têm algum contato com a banda. Hoje em dia a gente vive uma geração que não quer buscar a esse Deus. Se eu falar de Deus para eles, ou você ou qualquer outra pessoa falar de Deus para eles já é o suficiente. E isso tornou essa geração muito rasa nos seus princípios. Porque se eu estiver mentindo para eles quando eu falo de Deus, você entende? Eles nunca vão saber porque eles não consultam a palavra do próprio Deus. E aprenderam a viver das migalhas que saem da boca de outras pessoas. Não que o que eu diga, o que você diga, ou que qualquer outro líder diga não seja verdade. Mas nada melhor do que conhecer esse Deus pessoalmente. Porque uma coisa que eu digo sempre, e falo isso muito com os meninos da nossa banda também e tal, é que a gente tem que carregar algo. A gente tem que ter algo a oferecer a alguém. E a gente só consegue ter essas coisas quando a gente tem um contato genuíno com o Senhor. É muito interessante quando a gente vai ver lá na história de Moisés, né, daquele povo ali e tudo mais, que o povo quer que Moisés, até o Bruno Morado vai falar sobre isso, né, que o povo quer que Moisés suba ao monte e fale com Deus por eles. Mas Deus nos convida a subir o monte e falar com ele diretamente. Deus não quer que esse serviço seja terceirizado, mas que a gente o conheça como filho. E é muito interessante que quando Jesus, ele ora em João 17, fala assim, cara, Deus, eu quero que eles sejam um como eu e o Senhor somos um. Sim. Jesus falava de um relacionamento íntimo, cara. Falava de uma relação entre pai e filho, de uma relação de conhecer a Deus. E eu percebi que durante essa caminhada, durante esse período de conversão, que muita gente às vezes só presta um serviço a Deus, mas não conhece realmente o Deus que presta o serviço. Tem um pastor que é muito amigo meu que ele fala assim, cara, se Deus quisesse algo muito bem feito, um trabalho muito bem construído, ele mandava um anjo fazer, não chamava um filho. E até você for lavar o seu carro com o seu filho, o cara vai molhar a rua inteira, vai passar a bucha, a espuma onde não é para passar. E mesmo se você vai amá-lo, você vai orientá-lo nesse caminho. É esse tipo de relação que Deus quer com a gente. Que a gente viva não como um servo, mas em Jesus agora foi nos dado o direito de ser filhos de Deus. Então, nesse período de conversão, nessa caminhada, eu aprendi a não só prestar um serviço a Deus. O filho faz porque ama fazer algo para Deus, mas de viver com Deus com um relacionamento de filho, de pai e filho. Porque isso é que transforma. Com certeza. E você falou a questão do povo, e não era um interesse de Moisés simplesmente subir a montanha, mas o povo se acostumou tanto a viver em um lugar que não precisava buscar a Deus, mas que outro vai buscar por mim, eu só vou surfar na onda de outra pessoa, que elas falam, não, sobe você o monte. E talvez a gente tenha vivido esse tempo, que as pessoas falam assim, não, deixa o Vitão subir o monte, deixa o pastor Marcos subir o monte, mas não, a igreja de Cristo, ela tem o seu start quando ela ora para o céu descer. Então não somos nós que subimos, né? É Deus quem desce, e aí Ele abre o caminho para o seu Monte Santo, para a sua presença. Então, que a gente mude essa perspectiva de fato, de que eu não preciso, eu não tenho que pedir para alguém subir um monte por mim, mas eu tenho que orar para que o céu venha até mim, né? Para que o monte desça, porque até a profecia de Isaías eu vou aplanar os montes e elevar os vales. Ele abre o caminho. Então agora não é para alguém subir, é para todos estarem no caminho, porque o céu desceu até nós, Cristo veio até nós. E não tem essa de pegar carona no que o outro está vivendo, no evangelho que o outro está vivendo. Isso fica claro na parábola das 10 virgens, em que, não, a gente não pode dar o nosso óleo para vocês. O óleo é algo que vocês têm que carregar. Isso fica claro na história de Atos, quando tentam expulsar demônios em nome de Jesus e de Paulo. E os demônios falam, Paulo eu conheço, Jesus também, mas vocês eu não sei quem são. Então a importância desse desejo mais profundo pelo Espírito Santo. Cada vez mais. Eu não peço mais para um subir o monte. Agora eu quero que o céu desça até nós. Isso é muito bacana também, porque a gente vai ver um texto que se refere ao final de tudo, que vai dizer assim, cara, muitos dizem Senhor, Senhor, não herdarão o reino dos céus. E esses vão dizer, Senhor, mas eu não expulsei demônios em seu nome, eu não curei enfermos em seu nome, eu não profetizei em seu nome.
esses são apenas serviços prestados a Deus. Quando a Bíblia fala assim, que ele vai responder para esses, mas eu não conheço vocês. Esse não conheço vocês está diretamente ligado a um relacionamento entre o noivo e a noiva. Que se não se conhecerem, se não se amarem mutuamente, não existe um relacionamento. Eu costumo dizer o seguinte, se Jesus quisesse um serviço da noiva, ele chamaria uma prostituta e não uma noiva. Porque a prostituta presta um serviço. Talvez alguém que você chame para limpar sua casa, preste um serviço. Mas Jesus vem para buscar uma noiva que faz porque ama, que está com ele porque ama. E é isso que ele espera de nós. Não alguém que ele não conheça no final de tudo e tenha prestado só um serviço, mas alguém que fez porque eu amava. E é esse perigo que a gente enfrenta de reduzir a igreja a uma instituição e entender que o reino se torna um reino SA, por exemplo, Sim, né? Cara. Companhia, empresa, reino de Deus. E aí eu tô indo lá para prestar um serviço. Sim, cara. Só que não, o reino é corpo, ele é dinâmico. Ao mesmo tempo que ele é institucionalizado, ele também é dinâmico. O reino, ele carrega essas duas identidades que a gente precisa ter o equilíbrio, porque ao mesmo tempo que Paulo diz que somos organismos vivos, o corpo de Cristo, ele diz que nós somos edifício, construção, instituição. Então a gente precisa entrar nesse equilíbrio. Eu estou sim para servir a Deus, sim. Servir a instituição, o reino através da igreja, sim. Mas o objetivo, o meu propósito não é prestar um serviço. Exatamente. O meu propósito é me relacionar com o meu noivo, me tornar a imagem e semelhança daquele que me amou e comprou com o seu sangue. Porque a esposa presta um serviço para o marido Sim. presta um serviço para a esposa, né? A sua esposa faz comida, ou você às vezes prepara um jantar também para sua esposa. Vocês estão servindo um ao outro, mas não por causa de uma obrigação ou por causa de um contrato, mas por causa do amor. O que me motiva a servir a Deus é porque eu entendi que Ele é o meu noivo. Exatamente. Eu sou a noiva dele, né? E, mano, pra gente, né, avançar um pouco mais, você sempre curtiu essa cultura rapper, essa cultura, assim, do street, do urbano, assim? Sempre foi algo que você carregou na sua vida? Cara, sim. Eu ouço rap desde sempre, né? Então, isso foi formando algo em mim. Porque a cultura do rap, ela é o seguinte, ela está para acusar algo que está errado na sociedade. Essa cultura, ela é da rua justamente por isso. Sim. Porque ela é simplesmente a voz de um povo calado para denunciar algo que está errado nesse meio, seja na rua, seja no governo, alguma forma de corrupção que vem para transgredir aquilo que devia ser saudável. Sim. E o rap, ele vem para acusar isso. Sim. E eu sempre me identifiquei com esse tipo de coisa, porque eu nunca fui de me contentar com aquilo que estava errado. É interessante porque a gente olha às vezes algo que está errado e simplesmente ignora. Mas não é isso que os filhos de Deus deveriam fazer. Os filhos de Deus, eles estão aqui justamente para trabalhar a favor do reino de Deus, para realmente fazer a justiça do Pai real aqui, fazer com que o trono dele se estabeleça aqui. E eu vejo isso muito nessa cultura, porque ela agora mostra algo para o mundo que talvez eles não estejam vendo, de uma forma assim gritante, deixa estampado ali, cara, é isso, e vocês podem até ignorar, mas eu estou mostrando a verdade para vocês. Vocês estão vendo aqui de forma limpa o que está acontecendo, mas agora o que vocês vão fazer com isso é decisão de vocês. Sim, uau, é muito bom e muito interessante, porque muitas vezes a cultura do rap não cristão, ela aponta o problema, mas não a solução. Exatamente. Mas nós carregamos a solução que o mundo precisa, né? Nós carregamos o remédio que o mundo precisa. Mas assim, eu imagino, porque o ministério e o propósito que Deus delegou a você não é um ministério comum. Como foi que você se sentiu direcionado a isso, assim? Quando foi que deu um estalo, foi para isso que Deus me chamou e tal? Cara, antes de entrar na igreja, eu já era envolvido com rap, isso bem novo. E quando eu entrei na igreja, o pastor da minha antiga igreja falou assim... Eu falei assim, pô, pastor, eu canto rap. E talvez a igreja não seja um lugar para mim. Talvez a igreja não seja um lugar onde a gente pode estabelecer isso, porque essa cultura é uma cultura totalmente visada de uma forma contrária pela igreja. E o pastor falou para mim assim, cara... Isso era no início da semana. Ele falou assim, cara, se tu fizer uma música até domingo,
com o texto bíblico você pode cantar aqui. Chegou no domingo, estava pronta. E foi a primeira música que a gente fez, que é O Senhor Meu Pastor. A gente vai cantar aí também algumas vezes, vocês vão ouvir. E logo de cara a igreja já foi um grande alvo, né? De pedrada e tal. Não vou falar qual é a denominação, mas pela própria denominação foi alvejada, né, de várias formas, o pastor também. E para a gente conseguir construir isso foi um trabalho extremamente doloroso. E foi por isso que eu mergulhei de cabeça na palavra de Deus. Porque eu falava para mim mesmo, falava para as pessoas que estavam à minha volta, eu falava assim, cara, para que um estilo musical não seja condenado, ele tem que ser irrepreensível. Então eu tenho que ser irrepreensível diante das pessoas. As pessoas têm que olhar para mim e ver o padrão de Cristo. Elas têm que olhar para essas músicas e ver o padrão de Cristo. Então nelas não pode haver erro. Em mim tem que haver retidão e as pessoas têm que ver isso. Porque quando eles olharem isso sendo cantado, quando eles ouvirem, quando eles me verem, eles têm que ver Jesus. E a gente começou a trabalhar isso. Cara, a Cachoeira tinha um grande preconceito com o rap. A nossa cidade tinha um grande preconceito com o rap. E foi tão interessante que depois que a gente se focou, não no estilo musical em si, mas se focou em agradar Jesus com o que a gente fazia, mano, a cidade passou a aceitar isso. As igrejas que antes apedrejavam a gente, chamavam a gente para ministrar nelas. E a gente, sabe, foi tomando uma proporção que as pessoas, depois que ouviam a gente cantar, eles falavam, no final dos cultos eles falavam assim, cara, eu nunca imaginei que rap fosse isso. Eu passei a gostar de rap depois que eu ouvi vocês cantando, porque a gente não carregava um estilo musical, a gente carregava quem Jesus é. E isso mudou toda a realidade do que rap é para a cidade, do que o rap é para o sul do estado. E com isso a gente acabou se tornando uma das referências no sul do estado em rap cristão, porque as pessoas agora elas olham pra gente e elas sabem que elas têm algo sólido para se alimentar. Não é uma palavra vazia, não é uma música vazia, mas algo agora que gera vida em alguém. E isso é o que move a gente hoje. O que a gente para conversar geralmente com a galera da banda, claro, a gente fala sobre música, sobre os conceitos e tudo mais, mas o principal argumento que a gente levanta é o que nós temos a oferecer às pessoas que ouvirão a gente. Uma coisa muito interessante é um texto que eu tenho para mim, que eu passo geralmente para quem está envolvido nesse meio musical. Na verdade, são 2 textos. Um é onde um profeta chama um tangedor. Ele vai falar assim, cara, chame um tangedor, porque eu vou profetizar sobre esse povo aqui. E é interessante que o profeta só começa a profetizar, e a Bíblia fala que a mão do Senhor vem sobre o profeta depois que o tangedor começa a tanger o seu instrumento, para a gente ver o poder que tem isso. E o outro texto, cara, é sobre Davi. A Bíblia fala que Davi é indicado ao rei para tocar harpa. E não só isso, cara, quando Davi toca a harpa, o espírito mau que atormentava Saul vai embora. Davi não precisou dizer uma palavra, ele só tocou o instrumento dele. E sabe o que eu fico imaginando com esse texto? O quanto Davi tocava para Deus no seu oculto, para ele tocar na presença de um rei e o espírito mau ir embora. Então, o quanto Davi estava entregue a Deus, o quanto Davi vivia de secreto com Deus, para que ele não precisasse dizer uma palavra, só tocar o instrumento dele e um espírito mau ir embora. E é esse tipo de essência que a gente faz de tudo para manter, porque se o meu secreto não for maior do que as pessoas verem, do que o que as pessoas veem, não tem sentido nenhum pegar o microfone. As pessoas da geração de hoje, elas se iludem muito com os púlpitos e se iludem muito com os microfones. Elas acham que ali elas têm que ser tudo, mas é totalmente contrário. A construção, o microfone, o púlpito, um som, um equipamento de qualidade é só a ponta do iceberg, cara. Se não tiver nada sólido para baixo, valia nenhuma tem com o que você vai fazer ali. E é por isso que quando a gente vai cantar uma das nossas canções, quando a gente vai ministrar em algum lugar, cara, só da gente estar ali e das primeiras notas serem batidas, as pessoas já sentem a presença de Deus. Porque nunca foi sobre a música, sempre foi sobre o que de Deus a gente carrega. A unção, ela é maior, né? Porque o dom, ele vai até atrair as pessoas, encher estádios, vai mover as pessoas, mas é a unção que quebra o jugo. Sim. É a unção que despedaça o jugo. Então não adianta nada, eu não tenho um secreto, e eu lá no microfone eu sou tudo, mas no secreto eu não sou nada. E aí? É interessante que eu sempre falo que o microfone, eu sou do Ministério Pastoral, mas no Ministério em geral, é a cereja do bolo. Você não faz uma festa só com uma cereja.
bota uma velhinha na cereja lá e canta parabéns. E cada um pega um pedacinho da cereja, sabe? Se é só a cereja do bolo, então eu preciso ter o bolo para ter a cereja, sabe? Tipo assim, eu preciso ter algo sólido, algo que vai ser a sustentação do ministério. Então é exatamente isso. E assim, eu vejo que a igreja resiste muito à cultura do rap e tudo mais, por ser de fato uma igreja mais farisaica do que cristã. Falo isso com muita dor no coração, assim. É claro que isso é uma construção cultural, mas se você observa a igreja hoje, não generalizando, né, obviamente, a gente vê muito mais farisaísmo do que cristianismo. Por quê? Eu falo assim, rap não é da igreja porque é uma cultura dos marginalizados. Mas não foi para esses que Jesus veio. Então como que eu vou me comunicar com pessoas que estão à margem da sociedade, que foi para esses que Jesus veio, se eu não falo a linguagem deles? Sabe? Exatamente. Como é que eu falo para um cara que cresceu nessa cultura, como é que eu comunico o evangelho com ele sem falar a linguagem dele? Aí Paulo vem e quebra isso tudo dizendo, eu me fiz louco para ganhar os loucos. Então, sim, cara, sim. Essa mentalidade que a gente precisa carregar para entender que Deus, ele na sua multiforme sabedoria e na sua multiforme graça, ele vai levantar pessoas em todas as áreas da sociedade, porque foi para esses que ele veio. Exatamente, cara. Eu acho isso muito bacana porque até o nome da nossa banda aponta para isso. Porque como é religare, e isso vem do latim e vem carregando um grande peso com isso, literalmente quer dizer religião. Isso preocupa muitas pessoas quando eles ouvem essa palavra. Mas a realidade da palavra religião, ela é tudo aquilo que te liga a Deus. E o que nos liga a Deus é Jesus. Então a gente tem Jesus como aquele que nos intermedia diante de Deus, cara. E isso reflete na sociedade, porque agora quando a gente fala a língua deles, a gente consegue intermediá-los a Jesus. E eles conhecendo Jesus através de nós, agora eles têm uma ponte que vai dizer para eles assim, cara, Jesus conhece vocês, Ele ama vocês e Ele quer um relacionamento real com vocês. Ele veio para buscar vocês mesmo que estão à margem da sociedade, vocês que foram desprezados, vocês que de alguma forma não conseguiram um acesso a Ele. A gente está aqui para oferecer esse acesso a Ele. E é muito difícil lidar com isso na igreja hoje, mas é justamente o que Jesus também proporcionou a nós. Sim. Esse acesso quando o mundo dizia que não era possível. Ele rasgou o véu e nos deu um livre acesso a Deus. Sim, exatamente. Quando a gente entender que o reino, ele é uma cultura, eu entendo que dentro dessa cultura, eu caminhando dentro da cultura do reino, eu posso ter a minha singularidade, a identidade que Deus colocou dentro de mim, a essência. Sim, mano. Mas a cultura que você tem você canta rap, né? Você tem esse estilo que você segue. Mas você não carrega essa cultura, você carrega a cultura do reino. Exatamente. Dentro da essência que Deus te deu. Então não importa, porque a nossa cultura é a mesma. Se eu canto só worship, se eu canto só música pentecostal, se eu canto só corinho de fogo, ou se eu canto rap, independente. Se eu carrego a cultura do reino, nós estamos dentro da mesma cultura. Então falta esse tipo de mentalidade. Que você não carrega a cultura do rap, por isso essa cultura não se encaixa. Não, você carrega a cultura do reino no estilo musical do rap. E você comunica com esse estilo musical a cultura do reino, que é a maior cultura que tem dentro de você. E assim, mano, como que foi enfrentar essa rejeição, assim? Como que foi enfrentar esses embates? Cara, a princípio foi muito difícil, porque primeiro que era um caminho onde não tinha ninguém para orientar a gente como ir, para onde ir, como funcionava. E a gente meio que teve que abrir esse caminho a facão, né? Desmatando ali e tal. E no começo foi bem doloroso. Falei assim, vou deixar esse negócio de lado, porque não é possível, não é isso que Deus tem pra mim, não, porque todo mundo fala ao contrário, todo mundo tem uma palavra sempre contrária e tudo mais. Mas se na nossa caminhada, no nosso ministério, a gente não enfrentar palavras contrárias para amadurecer a gente nunca vai estar preparado para oferecer algo realmente genuíno. Porque se nós não fomos provados para isso, então ainda não nos tornamos homens, né? A gente ainda vai continuar sendo um menino. Mas quando a gente começa a passar por essas tribulações e o próprio Deus começa a confrontar o nosso caráter para ver aonde a gente está firmado, de acordo com o propósito que Ele nos deu, é que aí sim amadurecemos. E foi isso que aconteceu com a gente, cara. Porque a gente, vivendo esse processo,
a gente estava trazendo para cá algo totalmente novo. Novo para a gente, novo para a cidade, novo para as igrejas. E tudo que é novo, cara, dá trabalho para gerar. Tudo que ainda está em um processo para ser gerado, dá trabalho para cuidar. E foi esse trabalho que a gente enfrentou. Porque a gente teve que olhar para Deus e falar com Deus assim: Deus, por onde você quer que a gente vá? A gente vai, mas por onde? Porque só o Senhor que pode orientar a gente nisso. Só o Senhor pode guiar a gente nisso. A gente vai onde o Senhor estiver, onde o Senhor mandar. E com isso, cara, Deus movimentou todas as coisas. A gente confiava simplesmente em Deus. E hoje a gente abriu um caminho onde muitas pessoas que vêm também por esse mesmo caminho, tem alguém agora que possa orientá-los nisso. Alguém que viveu todos esses processos, alguém que foi apedrejado por todos os meios possíveis, mas que agora é maduro também para orientar. Sim, e eu acho que Deus, ele cria em nós, como criou em você, o desejo e a coragem de ser pioneiro naquilo que faz, entendeu? Então, isso te proporciona experiências inéditas, né? Você cantou um rap no domingo à noite aqui na igreja, e como você disse, as irmãs ficaram na vibe lá e curtindo, e todo mundo curtiu, mas por quê? Você teve ousadia para inovar, para ser o primeiro em algo. E eu acho que quando a gente tem ousadia em Deus, de viver o nosso propósito, independente da opinião das pessoas, e vive uma vida como Paulo diz, né, buscando agradar a Deus e não aos homens, Deus nos leva a viver experiências inéditas. Você traz algo novo e algo que impacta a vida das pessoas. E algo que eu digo sempre, é algo que eu levo para o meu ministério, é que contra frutos não há argumentos. As pessoas podem não gostar de você, do estilo musical Exatamente. que você canta, da roupa que você veste, elas podem discordar do jeito que você fala, mas elas não podem negar os frutos que Deus tem gerado através da sua vida. Então, acho que até para alguém que tem dificuldade em se aceitar no ministério que Deus chamou, às vezes Deus chamou para um ministério que é complicado para você inovar, você tem dificuldade de aceitar isso, entenda que Deus, ele vai te aprovar pelos frutos. Exatamente. Né? O estilo, aquilo que Deus te deu, as pessoas vão criticar ou vão aceitar, mas independente do que as pessoas falarem, você tem que ter frutos para apresentar, e Deus gera frutos dentro do propósito. Sim, cara, tem um amigo meu que ele sempre repete uma coisa que é muito interessante. Ele vai dizer assim: cara, eu não perco tempo ouvindo crítica construtiva de quem nunca construiu nada. E é exatamente isso. Muitas pessoas vão se levantar para criticar. E se a gente der ouvido ao que essas pessoas dizem, pessoas que a maioria das vezes nunca construíram nada, a gente vai parar no meio do processo. A gente tem que simplesmente olhar para o que Deus planejou para nós e seguir fielmente o plano dele. Porque, por mais louco que seja o que Deus sonhou para nós, cara, foi Ele que fez. Foi Ele que fez. É igual uma coisa simples. Não são os homens que levantam pastores. É o próprio Deus que levanta pastor. E você é um exemplo disso. Deus te levantou, mas muitas pessoas talvez questionem o que Deus tenha feito. Cara, mas homem nenhum levanta um pastor. O próprio Deus chama alguém ao ministério. E esse próprio Deus sustenta essas pessoas. E foi isso que Ele fez com a gente. Então, a gente olhando para Ele, a gente viu aquele que é fiel para iniciar a obra e fiel para terminá-la. Para chegar até o final. Isso aí. E, mano, como que surgiu a ideia do nome da banda, assim, Religar? Você falou um pouco que é religião e tal, mas como que surgiu essa... Então, o nosso pastor, ele já falava um pouco sobre isso, sobre o sentido da palavra e tudo mais e tal. E teve um dia que a gente teve que sentar e decidir o nome da banda. E, cara, foi um consentimento mútuo. Todo mundo falou assim: não, cara, vamos pôr esse nome eu acredito que vai nos representar, esse nome pelo significado, pelo peso que carrega e pelo que a gente vai representar, vai ser uma grande referência ao que Jesus, na verdade, representa. Porque isso vai estar muito ligado a religar, realmente religar. E, cara, a nossa missão, através do que Jesus tem feito em nós, é justamente proporcionar que as pessoas sejam religadas a Deus. Que todo aquele que foi desligado, que todo aquele por algum motivo está longe, que ele seja religado a Deus. É por isso que as nossas músicas são totalmente evangelísticas, que é para o filho perdido que está longe, é para aquela mulher que lavou os pés de Jesus, que derramou perfume nos pés dele, que foi muito perdoada por ele, para que ela se sinta amada.
entendeu? Então, as nossas músicas todas vão proporcionar um Deus que chama o filho de volta a casa, um Deus que chama o filho ao arrependimento, um Deus que agora busca o caído que está longe. Sabe por quê? Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas, cara, através do sacrifício de Jesus, todos podem ser religados a Ele. E é justamente isso que a gente carrega. Um Deus que chama os filhos de volta a casa e os espera na porta de casa de braços abertos. Sim. E assim, cara, eu creio que carregando o que vocês carregam, vocês têm acesso a muitos lugares e vocês acabam tendo muitas histórias para contar, assim, de pessoas que de fato, inspiradas em vocês, foram desconstruídas mesmo no conceito delas de igreja. Tem alguma história que marcou assim você, a banda e tal, de alguém que chegou ou de alguma situação que aconteceu? Rapaz, uma vez a gente foi ministrar em uma igreja e foi doideira, porque a gente chegou, a gente ministrou e tal, e no final do culto, cara, veio uma senhora pedindo pra gente orar pelo filho dela. Ela falou assim, cara, meu filho, ele é usuário de droga e muitas vezes não tá em casa e fica naquela correria doido de quem é usuário de droga. E, cara, eu queria que vocês orassem por ele. E sabe o mais louco dessa história? É porque é justamente o que a gente prega. Um acesso que muitas das vezes a igreja tem uma grande dificuldade de lidar com essas pessoas, mas é justamente esse acesso que a gente quer proporcionar às pessoas. E o que eu achei massa é que essa mulher conseguiu enxergar isso na gente. Uma vez a gente foi ministrar também, cara, em uma igreja, e nesse dia deu tudo errado. Sabe o que é tudo errado? A gente ia com um pregador, que ia pregar também. A gente, tipo assim, a galera que tava com a gente ia fazer basicamente tudo no culto. E o carro desse pregador deu problema. Nossa. E uma outra pessoa que ele poderia pegar o carro emprestado também deu problema. Cara, ele teve que ir em Marataízes, de Cachoeiro, ele teve que ir em Marataízes, pegar um outro carro com a mãe dele, voltar para Cachoeiro e pra gente depois poder ir. E isso já tinha passado quase uma hora do horário que a gente tinha que estar lá, e a gente chegou na igreja. Tipo assim, a galera só tava esperando a gente mesmo para começar o culto. E quando a gente começou o culto, cara, a gente cantou 2 canções e a gente chamou a igreja e tal, arrependimento. Mano, todas as pessoas da igreja vieram à frente. Do mais novo ao mais velho. Se lançaram aos pés de Jesus, cara, e tudo mais. E foi tão louco que nesse dia, o nosso baterista não pôde ir. O nosso baixista não pôde ir, o nosso tecladista não pôde ir. Cara, o Beck não pôde ir. Foram eu, a minha esposa, o rapaz que toca violão com a gente e um outro baterista que foi pra acompanhar. E, mano, quando a gente começou a tocar naquele lugar, foi tão louco que a gente ouvia, mano, o teclado fazendo fundo, a gente ouvia o baixo marcando, sabe, a música, a gente ouvia a voz acompanhando e eu falei assim, mano, isso pode ser coisa da minha cabeça. Quando a gente entrou no carro pra ir embora, os moleques falaram assim, mano, você ouviu? Eu falei assim, ouviu o quê? Ele, mano, as paradas, velho, tocando junto com a gente, não sei o que. Cara, todo mundo que tava ali ouviu. E isso foi tão incrível, tão impactante, porque a gente falou assim, pô, velho, é melhor a gente desmarcar, porque ninguém vai poder ir. E Deus falou assim, não, mano, é pra vocês irem. E a gente falou assim, Deus, se você tá falando pra ir, velho, não sou eu que vou dizer pra não ir. E, mano, esse mover foi tão louco que, tipo assim, isso marcou a nossa história. Porque a gente tocou com ali 2 instrumentos, totalmente sim, 2 instrumentos que desconexos, né? Que é a bateria e o violão, uma voz, eu, e Deus fez o que tinha que fazer naquele lugar. E, cara, isso marcou a nossa história, marcou a gente, de verdade. Porque muitas vezes, cara, eu imagino assim, né, só supondo, porque eu tive isso, porque eu fui levantado pastor muito novo e fui colocado à frente do ministério muito novo e Deus também me chamou para essa questão de pioneirismo, de implementar coisas novas. E a gente enfrenta uma insegurança, né, de sim, caramba, a gente sabe que é Deus que está chamando, mas a gente se sente inseguro. E aí são experiências como essa, histórias como essas, que vão selando o nosso ministério, selando aquilo que Deus nos deu. São experiências assim que nos marcam para sempre e falam assim, não, a gente está no caminho certo. Sabe, eu lembro que há pouco tempo eu questionava a Deus, sabe, sobre aquilo que, os direcionamentos que Ele vinha me dando. E aí, sabe, acontecia uma situação em que Deus se movia de uma forma e eu falei, caramba,
Deus tá na parada. Sim, mesmo, mano. Tipo assim, cara, Deus, eu preciso de uma resposta assim. Deus me dava exatamente aquela resposta. Massa, velho. Sabe? Então, são experiências como essa que vão removendo a insegurança e vão nos dando certeza do propósito, né? A importância de não desistir naquilo que Deus nos chamou para fazer. Exatamente, cara. Então, a gente precisa perseverar muito, né? Porque nem sempre o nosso chamado vai dar certo. Né? Sim, sim. E é muito aquela coisa, né? A gente pensa que no caminho não vão haver tribulações, mas o nosso chamado é para morrer, para que Cristo viva. Tome a sua cruz e me siga. Sim. Cara, Jesus está indo para o Calvário, para ser pendurado no madeiro. E Ele nos convida a tomar uma cruz e segui-lo para a morte, mas a morte que gera vida. E aí tem um texto que vai dizer para a gente que aquele que quer ganhar a sua vida, esse perderá. Mas aquele que entregar a sua vida, aquele que perder sua vida em prol de tudo isso que eu tenho, cara, em prol do meu reino, esse achá-la-á, esse ganhará a sua vida. E é justamente nessa caminhada que a gente está. No nosso ministério, mano, sempre vai haver sofrimento, sempre vai haver um dia mau, e a gente tem que estar totalmente alicerçado no Senhor, que é a nossa rocha, para que a gente, nesses dias, a gente seja sustentado por Ele. E isso é muito massa, porque quando a gente olha para Ele, nenhuma tribulação mais para, nada nos separa mais do amor dele. Uau, isso é muito interessante, né? Porque a gente vê a questão de fato perder a nossa vida para que a vida de Cristo habite em nós. Sim. Então, quando eu exerço um ministério, quando eu vivo uma vida com Deus, já não sou eu quem vive mais, sabe? E aí eu preciso crucificar muita coisa, Sim, e até cara. coisas boas para viver o Cristo. Sim, cara. Esvaziar de mim mesmo. Então, sabe, se o preço do meu ministério for receber críticas, que seja, sabe, às vezes eu vejo as pessoas deixando de seguir a Jesus por renúncias tão pequenas que elas teriam que fazer, sabe, às vezes o Espírito Santo incomoda por causa de coisas bobas, sabe, que você precisa abrir mão. Sim. E a pessoa não abre mão daquilo, ela, não, eu não quero, sabe, mas são renúncias tão pequenas que a gente precisa fazer, sabe, para viver o ministério, para viver aquilo que Deus tem para nós. E hoje eu caminho dentro do meu ministério com prazer em renunciar coisas para viver mais de Deus, sabe? Eu tenho prazer em renunciar a certas práticas, ou até mesmo em amor pelo outro, para alcançar o fraco na fé, abrir mão de certas coisas que não são pecado, mas que vão talvez fazer com que alguém tropece, por causa de Cristo, para que Cristo seja glorificado através da minha vida. Essas renúncias se tornam pequenas. Exatamente. Então, às vezes, Deus nos entrega um ministério, uma liderança, e aí, cara, todo ministério ele exige renúncia, ele exige morte. Aqueles que querem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Então, se Deus nos levantou para algo, que a gente esteja disposto a renunciar coisas por Ele também. E às vezes eu vejo tanta gente abrindo mão do ministério, daquilo que Deus tem, do chamado, por pouca coisa. Sim. Sabe, tipo assim, eu não quero mais seguir o chamado porque eu não quero abrir mão, sabe, tipo... da minha faculdade, por exemplo, ou de um tempo. Não quero abrir mão, sei lá, às vezes até de uma peça de roupa, sabe? Tipo, Sim. Eu não quero. Sabe, e às vezes por causa de uma peça de roupa a gente perde tanta coisa, né? É verdade, ou abre cara. mão por riquezas, por status, enfim, porque eu não quero ser criticado e tal. Mas, cara, sabe, se você quiser construir algo, esteja preparado para isso. Eu acho que não só dentro do ministério cristão, mas em qualquer projeto que a gente tiver, a gente vai exigir de nós renúncia e vai exigir de nós a capacidade de lidar com o que as pessoas vão falar. O Usain Bolt não teve que fazer renúncias para ser o homem mais rápido do mundo. Não, ele só foi lá e correu no dia da Olimpíada. Não, o cara treinava, o cara abria mão de estar em festas, de estar em outros lugares, o cara abria mão de coisas que ele gostava, de se alimentar. Exatamente, cara. Horas e horas de treino, para quê? Para chegar onde ele queria chegar. Só que nós estamos buscando uma coroa que envelhece. Exatamente. Sabe? Um troféu que vai ficar aí. Cara, a gente está buscando uma coroa eterna. Então, se a gente tiver que renunciar a tudo, que a gente renuncie. Que seja. Uma vez eles perguntaram para Madre Teresa de Calcutá: quanto que você descansa? E ela falou assim: cara, eu descanso no Senhor. Uau. E o descanso dela era o Senhor. Ela foi uma mulher que morreu com apenas alguns utensílios, sabe? E a gente muitas vezes vive nessa vida aqui querendo ganhar o mundo, né? E aí a Bíblia vai dizer, cara, o que vale a gente ganhar isso tudo e a nossa alma ser perdida? Um texto que me move muito também é: quer comais,
quer bebais, quer façais quaisquer outras coisas, faça para a honra e glória de Deus. Cara, não importa. A gente vive muito nessa de, isso é pecado, isso não é pecado. Não, cara, quer comais, quer bebais, você quer fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a honra e glória de Deus. Toda pergunta, né? Sim, a gente quer andar em cima da linha, do limite, né? Sabendo, isso aqui eu não quero deixar, então vou perguntar para ver se o pastor fala se é ou não é pecado, para ver se eu posso fazer, que aí foi o pastor que falou, né? E a gente nunca pensa assim, cara, eu quero viver o máximo da minha vida para me agradar o meu Senhor. Sim. Então, tudo que eu for fazer, eu quero fazer para agradá-lo. É isso aí, vai além do fazer e não fazer. Sim, cara, muito além. A religiosidade, de novo, o farisaísmo, torna o cristianismo em fazer e não fazer. Só que vai muito além disso, vai muito além dessas coisas. É isso, não é certo ou errado, é pecado ou não é pecado, é para a glória de Deus. Porque Paulo, o cara talvez mais religioso da época dele, diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente. Então, assim, não é questão de ser lícito ou ilícito. Lícito você pode fazer à vontade, mas vai cumprir ou vai contribuir para aquilo que Deus te chamou para fazer, vai ser para a glória de Deus, vai ser uma contribuição para que o seu irmão seja abençoado através da sua vida, porque se é Cristo que vive em você, você tem o mesmo pensamento de Cristo, que é colocar a necessidade dos outros acima da sua. Nossa. Então, se você vive para o ministério, você colocou a necessidade de quem precisa ser alcançado através do rap, de um estilo musical diferente, para que você abriu mão da sua vida para que essas pessoas fossem alcançadas. Não é mais o Vitão que comanda a vida dele, o ministério dele. Exatamente. É Cristo e a sua glória. E onde eu piso, a glória de Deus tem que se manifestar. A gente, sabe, Marquinhos, a gente tem uma coisa que muitas vezes a gente é chamado para cantar em uma igreja às vezes mais conservadora e tudo mais. E eu tenho tatuagem, alguns meninos também têm. A gente usa boné, alguns meninos usam brinco. Mas quando a gente vai em um lugar desse, para que essas pessoas sejam alcançadas da melhor forma, eu vou com uma blusa de manga para não ofendê-los. Os meninos tiram o boné, tiram os brincos, para que essas pessoas sejam alcançadas da melhor forma. Sim. Então a gente abre mão de quem a gente para que Cristo seja mostrado. Você ilustrou perfeitamente o que eu estava falando antes sobre as renúncias, que muitas vezes as pessoas podiam falar: não, se eles quiserem, eles que me aceitem do jeito que eu sou e pronto, nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Então às vezes a gente, por não renunciar isso, às vezes a gente perde o que Deus está fazendo, cara. Exatamente. Às vezes um coração vai ser alcançado ali, que você, não vou lá porque é uma igreja tradicional. Não, se eu tiver que me vestir, botar uma blusa de manga comprida, tirar o meu boné, tirar o meu brinco, para que uma vida seja alcançada, eu vou, cara. Para que as pessoas sejam alcançadas, eu vou. A gente tem a tendência de perder a perspectiva da vida dos profetas, sabe? Oséias topou casar-se com uma prostituta. Ele não renunciou, ele podia falar: não, Deus, eu quero casar com uma mulher que condiga. Tá doido, Deus. Tá maluco? Que seja condizente com aquilo que eu vi. Cara, Isaías andava nu. Então, assim, a gente vai observando a vida dos profetas e a gente vê assim, cara, os caras renunciaram tudo. E aí eu não posso tirar o meu brinco para não ofender alguém, sabe? Para que uma vida seja alcançada. Não, se Cristo vai ser glorificado através disso, eu coloco a minha camisa de manga comprida, sabe? Não é errado, não é pecado, sabe? Sim. Mas, cara, por causa de um princípio que vai muito além do certo e errado, eu faço. Exatamente, cara. É o que a Bíblia vai dizer, né? Que Paulo vai dizer ali pra gente. A realidade é que o pecado não é comer carne ou não comer carne. É que se isso ofende meu irmão, então eu deixo de comer, já que eu sou maduro o suficiente para entender isso. Exatamente. Então eu deixo de comer para que o meu irmão seja edificado. E tudo que não é feito em amor é pecado. Paulo diz: quem ama cumpre toda a lei. Então, assim, eu posso botar lá a minha camisa, botar o meu terno e gravata. Se eu não fizer isso por amor, eu não estou cumprindo a lei de Deus. Da mesma forma, você pode botar a sua roupa normal que você veste, mas se você não estiver fazendo isso por amor, você não está servindo a Deus. Então não é um padrão, não é sobre o padrão de investimento. O nosso padrão é o amor. Eu estou fazendo por amor, sabe? Eu estou, com essa atitude que eu estou tomando, eu estou demonstrando o amor de Cristo, estou demonstrando o caráter de Cristo. A nossa reflexão tem que partir daí. Porque tudo que não é feito em amor pecado, né? Mano, quais foram, assim, as maiores inspirações que você tem, assim, de banda, de pessoas? Cara, eu ouço de tudo mesmo. Às vezes, por a gente cantar rap, os caras acham que a gente só ouve rap. Uma das referências que eu tenho no rap... Homicida. Uma das referências que eu tenho no rap, uma das principais, é o Tiagão. Tem um que é aqui do Espírito Santo mesmo, que é o Adlin. Ouço bastante também.
essas são uma das minhas principais referências no rap. E a gente tem outros também, que igual a gente é muito voltado pro lado do worship também, e que aí vem o Alessandro Vilas Boas, vem o Morada, vem o Hilson também, e outras Marcos igrejas. Rocha. Marcos Rocha. E, cara, esses caras, hoje eu acho que são as nossas maiores referências, minhas maiores referências. Porque eu não sou alienado a um estilo musical, né? Eu sempre busco uma diversidade para que isso também forme algo em mim. Sim. Muitas vezes a gente fica preso ali, né, com uma venda, olhando somente para uma direção e esquece que tudo à volta pode nos proporcionar como amadurecimento. Então, eu ouço um pouco de tudo e aprendo um pouco de tudo para que isso forme algo mais completo em mim. Então, hoje eu acredito que essas sejam as minhas maiores referências, que eu sempre busco, às vezes, uns caras que não são muito artistas, que eu digo assim, muito visados, muito conhecidos, ou que a gente vai dizer no nosso meio, tão comerciais. Mas uns caras muitas vezes que estão mais escondidos, que carregam uma essência. E um dos caras que eu ouço muito, hoje eu acredito que esteja bem alta, é a galera do Palanquim. Sim. E o próprio nome da banda, mano, já carrega um grande peso. Porque Palanquim era o que era usado para carregar os reis de um lugar para o outro. Uau. Isso transportava a glória de um rei. E é isso que é a essência daqueles caras, cara. Sim. Eles transportam a glória de um rei. E as músicas deles vão falar muito sobre o caráter. E uma das músicas mais massas que eu acho deles é Boneco de Plástico. Quem tiver a oportunidade de ouvir depois, cara, essa música vai tratar o seu caráter diretamente, mano. Falando que você não deve ser alguém que se movimenta como um boneco de plástico, mas que viva algo real da parte do Senhor. Muito bom, mano. Mano, e pra alguém que tá te assistindo aqui, gostou de você, talvez umas 2 pessoas vão gostar. Não, duas, uma. Pra quem tá aqui, tipo assim, pô, curti, quero ouvir o som que ele faz, e aí, acha no YouTube, vídeo, estão pra lançar alguma coisa, cara, faz sua merchan aí. A gente tá pra lançar algumas canções esse ano, nos próximos meses a gente já começa os lançamentos e... por enquanto você vai achar muito pouco conteúdo sobre a gente, porque a gente está começando a trabalhar com as gravações mesmo esse ano. No Spotify você vai encontrar, no próprio nome da banda, Religare Rap. Também na minha página lá no Spotify também você vai achar Vitão Oliveira. E a gente vai começar mesmo a frequência de lançamentos esse ano. A partir dos próximos meses a gente vai começar com Vou Voltar, né? Que é uma música que fala sobre o filho pródigo, sobre essa relação do filho com o pai, sobre a saída do filho embora, sobre esse retorno do filho. Então a gente já vai começar com um acústico dessa música. Sim. E a gente está muito ansioso para sair, a gente está esperando só algumas coisas para ficar pronto. E a gente já vai lançar para a galera também poder curtir isso um pouco com a gente. E a galera está muito ansiosa para o lançamento e tudo mais. E a gente vai abrir com ela, porque é uma música que representa quem a gente é, entendeu? O filho que foi agora trazido de volta pelo pai, o filho que foi recebido de volta pelo pai, o filho que viveu uma loucura no mundo, uma aventura que achou que ia ser melhor do que estar na casa do pai, mas que agora volta e vê que o banquete do pai está na mesa, vê que as roupas do pai, um anel de autoridade está novamente no seu dedo. Sim. E agora pode ser restituído de tudo aquilo que foi perdido. É o que nos representa no Evangelho, é o que Jesus nos proporcionou e é o que Deus, a forma como Deus olha para nós. Pô, mano, eu sei que a gente está sem instrumento aqui, mas eu posso fazer o beatbox aqui, que eu sou muito bom. Faz que eu vou mandar. Mas, pô, dá pra você cantar um trechinho da música? Eu vou voltar pro pessoal só. Dá sim, cara. Dá um spoiler aí. Dá um spoiler, né? Um dia um certo filho disse: pai, tô indo embora, me dá minha parte na herança que já tô indo agora. O pai, entristecido, a herança lhe entregou. Então partiu pra longe e tudo desperdiçou. Só queria curtir o mundo e assim foi se acabando. E num poço sem fundo ele foi se afundando. Falsos amigos atraídos por coisas banais, pra ele não traziam nenhum tipo de paz. O mundo roubou toda a sua inocência, com ele também foi toda a sua essência. E quando todo o dinheiro
se foi embora. Sozinho no mundo ele se encontra agora então. Ele teve fome e não sabia o que fazer. O emprego ele arrumou, mas sem nada para comer. De porcos ele cuidava e vendo seu alimento que se encher de algo tão assim nojento. E naquele momento ele ali lembrava: eu tinha do melhor e nada nunca me faltava. Então, arrependido, sem ter o que falar, ele disse assim: vou voltar. Uau, muito bom, mano, muito bom. Essa música é demais, cara, sou apaixonado nessa música. Faltou só a Natália aqui pra faltou a Nath. Aquele refrãozinho acaba com a gente. Mano, mas muito bom te receber aqui. É um prazer, obrigado, cara, estar com você. Disponibilizado esse tempo pra gente, sabe que eu te amo demais, acredito Você é louco, demais mano. que Deus tem na sua vida. Obrigado mesmo, mano. Tamo junto, Marquinhos. Valeu sempre. E você que assistiu esse podcast até aqui, com certeza você gostou, você não ficaria até aqui se você não tivesse gostado. Deixa o seu like, comenta, se inscreve no nosso canal e fica atento aí, ativa o sininho também e compartilha esse vídeo com quem você conhecer, compartilha esse vídeo com não cristãos também, para eles verem um pouco da cultura que Deus tem criado e construído no seu reino. Muito obrigado a você que assistiu, muito obrigado ao MR Studio mais uma vez, que Deus te abençoe e até o próximo podcast.